Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu vou trazer aqui, o último vídeo, da nossa Epístola aos Hebreus, na qual tem trazido um ensino, desde o primeiro capítulo, Encerramos aqui com mais de 50 vídeos, pouco mais de 50 vídeos, No qual eu não me aprofundei muito em cada capítulo, isso porque nós levaríamos, mais de um ano para poder estudá-lo todo, né? Mas eu espero que vocês tenham aprendido e tenha sido edificado assim como eu fui, Que a cada vez que eu leio, para mim é um renovo, amém? O autor dessa epístola aos Hebreus, ele encerra a epístola, com um apelo de oração, a seu favor, enquanto ele admoesta seus leitores a imitarem seus líderes espirituais. Relembra que sua própria vida tem sido observada, servindo de estímulo de fé para os outros, Lembrando bem que se o líder, como eu já disse em outros vídeos, não for de acordo com o que as escrituras pedem que ele seja, ensina que ele seja, nós não devemos observar nem andar de acordo com esse líder, amém? Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que não é bom para que o pastor, espanque suas ovelhas com vara de autoridade, mas que guia suas ovelhas com mansidão, mediante os ensinos da palavra de Deus, amém? O que vem a ser é que muitas pessoas usam de doutrinas de homens para dominar sobre as suas ovelhas, Usam até alguns argumentos ou bases bíblicas, porém sem fundamento, amém? Então, meus irmãos, aqui o último parágrafo da Epístola aos Hebreus contém uma oração pastoral aqui por parte desse autor, desse escritor. O autor ora para que os seus leitores sejam aperfeiçoados pelo grande pastor das ovelhas, e que vivam de modo agradável diante dele. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Hebreus 13, versículo 20 e 21. Amém? Meus irmãos, ao entrar aqui nesses versículos aqui, que vamos estudar hoje aqui do 18 ao 25, eu vou estar fazendo o mesmo procedimento que fiz com os outros versículos, versículo por versículo aqui, e que Deus nos ajude, amém? Para que tenhamos uma boa aprendizagem aqui, amém? O versículo 18 e 19, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Amém? Aqui, nesses dois versículos, neste pedido de oração, nós podemos aqui encontrar aqui neste final de capítulo um dos motivos desta oração, que está relatado aqui no verso 23. Sabei que já é solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Amém? Então aqui eu já dei uma introdução aqui sobre estes versículos, sobre esse tema aqui, que é esse pedido de oração,
ao qual o autor ele faz, né, aos leitores dessa epístola. É claro que nós, meus irmãos, também devemos orar sim pelos nossos líderes, né, por nossas lideranças. Porém, meus irmãos, a falta de discernimento e a falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de conhecimento das Escrituras, a falta de comunhão com Deus, né, levam muitas pessoas, às vezes, a estar orando até por pessoas erradas, né, por motivos errados. Por quê? Se você não conhecer o mínimo que seja da palavra de Deus, você não vai ter discernimento de quem seja realmente o seu pastor. Amém? Porque apesar de as pessoas, muitas às vezes até terem poder aquisitivo, isso não significa que ela tenha o poder do evangelho em suas mãos. Amém? Mesmo estando ao alcance, né? Nos versículos 20 e 21 dessa epístola, o autor diz o seguinte: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazer a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui, meus irmãos, sobre Jesus como pastor, nós temos ali no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 1 ao 18, um relato sobre o que é ser um pastor, né? O princípio ali de ser um pastor, amém? O que Jesus requer da pessoa, né, que se intitula pastor, e é um dos princípios básicos para a gente conhecer esse pastor. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui da introdução que vai dizer o seguinte: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra, é ladrão e salteador. Amém? Então, quem é essa porta? A porta nós sabemos que é Cristo, né? O próprio Jesus. Ele é a porta, né? Ele é a porta estreita. Amém? Então, o que Jesus está dizendo? Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Amém? Então, aquele que for chamado por ele, for justificado por ele, for salvo por ele e tiver as características bíblicas de pastor, esse é pastor. Mas para você conhecer isso, você tem que ler a sua Bíblia. Amém? Você tem que estudar a sua Bíblia, né? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Amém? Um bom pastor Jesus é o bom pastor. Eu vou deixar isso aqui bem claro. Jesus, ele é o nosso sumo pastor, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor e o nosso sumo pastor, o bom pastor. Amém? No Evangelho de João aqui, se você ler do 1 ao 18, você vai entender quem são. Só isso aqui é fácil para você saber quem são pastores, quem são ladrões e quem são os mercenários, né? Que aqui traz essas qualidades, né? E Jesus aqui no verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor, né? Então, nós hoje temos muitos mercenários, né? Temos muitos mercenários, temos muitos ladrões, muitos mesmo, né? E Jesus já profetizou isso, amém? Só assim para a palavra se cumprir. Pedro também nos alertou que nos últimos dias fariam, né, da nossa fé comércio ou negócio, amém? E nós sabemos disso, né? Mas, mais profundamente, aqui para alguns que entendem
que só Jesus é o pastor, a Septuaginta, né, ali em Isaías 63, ela nos diz que Deus trouxe um pastor de ovelhas, né, do mar. E esse pastor foi Moisés, né? Lá no capítulo 63 de Isaías, né? E especificamente o versículo 11. Os profetas também profetizaram, né, um novo êxodo, que poderia incluir uma emersão do mar, né? Alguma coisa que ali emergiu do mar, que foi cumprido em Cristo ali, que foi cumprido em Cristo, né? Sobre uma associação entre a emersão do mar e a ressurreição. Amém? Em Romanos 10, verso 7, né? A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: Romanos 10, verso 7. Quem descerá ao abismo, né? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, né? Isso aqui é uma passagem que Paulo, né? O apóstolo Paulo ali, ele trata de Moisés, ali ele fala de Moisés e de Cristo, ali, naquele capítulo ali de Romanos 10, né? No versículo 7, ele fala especificamente da ressurreição de Cristo, tá bem? É por isso que Jesus fala que aquele que vier a ele, que tomar da água que ele lhe oferece, nunca mais terá sede. Por quê? Porque é um mar insaciável de água. Amém? É uma figura de linguagem? Sim, né? Uma metáfora ou outra figura de linguagem. Porém, meus irmãos, isso aqui é a mesma coisa. É simbólico, né? Algo simbólico. Aqui está tratando de algo simbólico. Deus levantou Moisés como pastor e eles seguiram Moisés, né? Os judeus seguiram Moisés, amém? Da mesma maneira, Cristo vinha trazendo um novo êxodo, amém? E nesse novo êxodo, Cristo, ele foi o segundo Moisés, né? De acordo com as escrituras, Cristo, ele é um segundo Moisés, né? Nós já estudamos isso aqui na Epístola aos Hebreus, né? A superioridade de Cristo, né, onde trata que Moisés foi o servo da casa, mas Cristo é o construtor, né? Se Moisés teve honra, quanto maior honra tem o construtor da casa, amém? E essa casa edificada somos nós, que somos moradas, né, do seu Espírito, né? A primeira aliança foi inaugurada pelo sangue da aliança em Êxodo 24:8, né? Às vezes chamada de aliança eterna. Salmos 10, verso 4, né? Entretanto, a nova aliança também seria chamada, e é chamada, né, de aliança eterna. Isso porque Isaías 55:3, Jeremias 32:40, Ezequiel 37:26. E era o sangue dessa aliança que o autor de Hebreus se referia em Hebreus 9, ali no capítulo, Hebreus no capítulo 9, versículo 11 ao 22, né, a qual também nós já estudamos sobre, né, esse assunto. Amém? Um assunto ali importantíssimo que trata da expiação de pecado e da propiciação de pecados. Amém? Então, meus irmãos, aqui, além da superioridade, né, que esse texto vem nos trazer, quanto a Cristo, a Moisés, o mar de água, né, que ali, o mar vermelho, simbolizava o Espírito, né, a travessia do mar, ali que simboliza também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um contexto profundo, o qual eu não vou me aprofundar muito aqui, porque o nosso tempo também é curto. Eu procuro gravar vídeos aqui no máximo de 30 minutos, né? Mas só para que fique mais claro, esses textos que fazem essas comparações, eles tratam do mesmo assunto, praticamente, né?
Eles tratam praticamente do mesmo assunto. Basta você ter um bom senso e uma interpretação, né? Você fazer uma exegese bem feita, né? E fazer uma hermenêutica bem feita. Você vai chegar no ponto definitivo, né? Que é a interpretação correta. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Amém? No verso 23, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Meus irmãos, aqui vale a pena a gente voltar um pouquinho no contexto histórico da época. Amém? Porque se Timóteo tivesse, se ele estava preso ali sob, né, o, na época do domínio de Nero ali em Roma, o que é bem provável aqui, que a gente está tratando nesse assunto, é, é possível que ele tenha sido solto com a morte de Nero, né? Porque a guarda pretoriana e a aristocracia romana a, a, havia ali há muito tempo, já tinha perdido a confiança na política de Nero, né? E também nós sabemos que essa carta aqui da Epístola aos Romanos, ela foi escrita ali no final da década, da década, né, de 60, década de 60, por ali, né, depois de Cristo. Nos versos 24 e 25 diz o seguinte: saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam, né? A graça seja com todos vós. Amém. Né? Os da Itália aqui pode significar as pessoas da Itália que agora vivem em outro lugar, né? Que eu creio que seja, porque no meio do versículo, no final, quer dizer, na parte B do versículo 24, tem um ponto final e começa outra frase, né? O que é importante a gente observar também é a pontuação em cada texto, porque isso pode mudar muita coisa. Amém? Apesar de estar tratando do mesmo assunto, mas eu falo mudar muita coisa porque fica fácil você pegar um pequeno versículo desse aqui e fazer uma distorção. Mas quando você olha para o ambiente cultural da época e faz a análise correta do texto, né? Aí você entende, eu entendo que o texto pode sim trazer um sentido mais adequado. Amém? Os da Itália aqui poderia provavelmente ser algumas pessoas que viviam em outro lugar, né? E também e possivelmente que estavam enviando aqui saudações para a Itália, né? A maioria dos comentaristas que segue essa perspectiva acha que a expressão aqui é uma referência a Áquila e Priscila, né? Em Atos 18, verso 2, né? Também mais provável também, em especial devido ao lugar da prisão de Timóteo, né? 13:23, né? Que eu acabei de ler aqui para os irmãos. Sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com o qual se vier depressa vos verei. Amém? Se você se você conseguir uma explanação mais objetiva, né? Como o texto aqui fala sobre Timóteo, e a gente pode ter essa análise também sobre Timóteo, você pode fazer essa análise sobre Timóteo, mas é importante, eu volto a dizer, é importante você observar a pontuação do verso 24, né? Algumas pessoas atribuem isso aqui a Timóteo, né? Isso porque ele estava preso, é óbvio, né? E algumas pessoas dizem que Timóteo que estava enviando essa saudação aos santos da Itália, né? E bem como a de que a carta também é escrita em Roma.
e destinado a outro lugar. Então, existe essas três perspectivas sobre o assunto, mas o texto deixa claro, né? Uns atribuem a Timóteo, que Timóteo estava enviando saudação a outros, né? E outros preferem crer, assim como eu creio, que os da Itália eram um povo convertido, porém que estava fora da Itália e estava enviando saudação ali para aquelas pessoas, para os leitores. Os da Itália vos saúdam, né? A graça seja com todos vós. Amém. E o texto termina com essa saudação, né? Meus irmãos, nós finalmente, né, ficamos por aqui, né? Como eu disse no início do vídeo, mais de 50 vídeos sobre essa epístola aos Hebreus. Espero que tenha sido útil, né, essas ministrações e que vocês tenham sido edificados, né, tendo algum pouco de conhecimento, assim como eu adquiri também um pouco mais de conhecimento aqui nessa epístola, amém? Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém?